Queria conversar com vocês hoje aqui sobre duas palavras que eu considero fundamentais em psicoterapia, que é a questão da conexão e da validação, tá? Eu vou eu vou me concentrar hoje nessas duas palavras aqui e elas vão ser o pano de fundo da reflexão que eu vou propor para vocês aqui nesse vídeo, tá? Eu diria que esse vídeo aqui ele é direcionado tanto para terapeutas, tá? Quanto para pacientes ou para clientes, de uma forma geral, tá? Por que eu escolhi essa temática aqui envolvendo essas duas palavras? Isso se baseou numa sessão recente que eu fiz com uma cliente, em que eu utilizei essas duas palavras para propor uma reflexão para essa cliente na sessão, tá? Dizendo que, assim, primeiro dando uma noção geral sobre o que significa conexão e validação num contexto terapêutico e concluindo que sem esses dois aspectos, né, sem esses dois comportamentos, não tem como a terapia dar certo. Não tem como a terapia ter êxito. Não tem como a terapia de fato ser terapêutica. E eu vou tentar desenvolver esse raciocínio aqui com vocês, tá? Bom, primeira questão que a gente deve considerar são noções gerais sobre o que é conexão e o que é validação, tá? Quando a gente fala o termo conexão no contexto da psicologia clínica, né, eu estou me referindo à minha capacidade, enquanto terapeuta, de formar um vínculo sólido com o meu cliente. Em outras palavras, é eu de fato conseguir me relacionar de uma maneira intensa e constante com a experiência do cliente, tá? E, obviamente, isso vai envolver um outro comportamento que também é fundamental em psicoterapia, que é a empatia. Ou seja, eu conseguir, de alguma maneira, ser capaz de experimentar o que o cliente experimenta num determinado contexto que ele traz para a terapia. Eu conseguir, de alguma maneira, tomar emprestado, vamos dizer assim, a perspectiva do cliente e deixar um pouco a minha perspectiva de lado e tentar olhar as coisas da perspectiva do cliente. Eu posso, inclusive, pedir permissão para o cliente, como um gesto terapêutico. Por exemplo, eu posso, por um momento, você me empresta a sua perspectiva? Eu quero olhar através dos seus olhos. Eu quero estar atrás dos seus olhos. Você pode me emprestar a sua perspectiva, nem que seja por um minuto, para que eu possa enxergar a situação, para que eu possa enxergar as pessoas com os seus olhos? Então, quando eu faço isso, de alguma maneira, eu já estou
criando uma conexão mais intensa com o meu cliente. Eu estou demonstrando para ele que eu estou interessado em ver as coisas como ele vê, em sentir as coisas como ele sente. Em outras palavras, em experienciar as coisas como ele experiencia. Isso é estabelecer uma conexão intensa, uma conexão verdadeira, uma conexão genuína com o meu cliente. Não adianta, pessoal, quem é psicólogo clínico aqui, não adianta, vocês sabem disso, né? Não adianta você estar ali no atendimento, estar ali numa sessão com o cliente e você estar presente somente de corpo. Você tem que estar presente de corpo e de espírito, digamos assim, tá? Você tem que estar 100% presente naquela sessão para que você consiga efetivamente se conectar de uma maneira terapêutica com a pessoa que está na sua frente. E a pessoa que está na sua frente, ela está numa condição de sofrimento, a grande maioria das vezes. Isso implica em o terapeuta estar disposto a sofrer também. Porque repara, se eu peço emprestada a perspectiva do cliente no movimento de empatia, eu vou ter que me abrir, eu vou ter que estar disposto a experimentar o sofrimento do cliente. Pelo menos em algum grau, de alguma forma. Não é claro, não exatamente como o cliente está experimentando, mas eu me aproximar o máximo que for possível da experiência de sofrimento daquele cliente. Para que aí sim eu possa ajudar efetivamente aquele cliente com aquela demanda específica. Tá? Bom, então, de uma forma bem geral, bem resumida, essa é a questão da conexão. Sem isso, a terapia dificilmente vai dar certo, dificilmente ela vai se desenvolver bem, dificilmente o cliente vai ter algum tipo de evolução clínica, porque o vínculo terapêutico não vai ser, de fato, um vínculo terapêutico. Vai ser um vínculo como outro qualquer do ambiente natural do cliente. Tá? E aí a questão da validação. A questão da validação, ela se refere, né, a uma postura do terapeuta de tornar válida qualquer experiência que o cliente traga para a sessão, independentemente do que seja. Tornar válido. Validar. A gente poderia até usar a palavra aqui, legitimar a experiência do cliente. Então, independentemente de qual situação ele traga, de qual sofrimento ele traga, de qual pensamento, qual sentimento, enfim, qualquer experiência subjetiva que o cliente vai trazer, nós não vamos, enquanto terapeutas, fazer julgamentos morais do tipo certo e errado, bom ou mal, verdadeiro ou falso. Não, isso não tem nada a ver com validação, não tem nada a ver com o processo terapêutico. O que nós vamos fazer é, bom, já que você está tendo essa dor, já que você está experimentando esse sofrimento, é um sofrimento que faz sentido para você
experimentar nesse seu momento de vida. Ele é totalmente válido, ele pode ser extremamente doloroso, mas ele não deixa de ser válido. Essa é a característica que a gente tem que reforçar e que a gente tem que ressaltar para o cliente, né? E aí, a gente está abrindo, de certa forma, um caminho para aceitação. Não a aceitação passiva, mas a aceitação no sentido do cliente se abrir para aquela experiência de sofrimento e entender o que aquela experiência de sofrimento está querendo sinalizar para a vida dele. Às vezes pode ser uma experiência de sofrimento que vai trazer um aprendizado muito rico para aquele cliente. E ele precisa estar aberto a essa experiência para que ele consiga entender que aprendizado é esse. Mas antes, o terapeuta ele tem que ter uma postura validadora. Ele tem que tornar válido o que o cliente traz em terapia. Tá? Então, às vezes é muito comum, né, a pessoa ela chegar numa sessão de terapia naquele padrão que na ACT a gente chama, né, de evitação experiencial. A pessoa ela quer brigar, ela quer lutar contra as experiências internas dela. Então, ela não está tendo esse comportamento de autovalidação. Ela quer negar, ela quer resistir, ela quer relutar contra as experiências internas dela. O terapeuta tem que encorajar o cliente a fazer um movimento oposto. Não, peraí. Esse sofrimento que você está trazendo, que você está lutando contra aqui, que você está querendo evitar, não. Vamos convidar ele a estar presente aqui e vamos ver o que ele tem a nos dizer. Será que a mensagem do seu sofrimento, que o seu sofrimento está querendo te dizer, é uma mensagem importante? Vamos ouvir. Né? Vamos dar uma atenção para ele. Não uma atenção excessiva, mas vamos ver o que ele tem a dizer. Talvez possa ser uma mensagem significativa para a gente, para a sua vida. Talvez, inclusive, ele aponte alguns caminhos que você deve tomar. E que você, por estar relutante contra ele, você não está conseguindo enxergar esses caminhos, esses rumos, que seriam rumos mais significativos para a sua vida, para você levar uma vida com mais propósito, com mais sentido, uma vida mais valorizada. E aí também eu estou trabalhando a questão dos valores, que é uma questão central na ACT. Tá, pessoal? Então, assim, se você é terapeuta, tenha sempre em mente essas duas palavrinhas que elas, de certa maneira, vão ser a base para um processo terapêutico de sucesso. Conexão e validação. Tá? A proposta desse vídeo aqui, né, pessoal? Claro, não foi assim dar nenhuma diretriz ou oferecer nenhuma sugestão específica de como vocês podem fazer isso. Eu dei alguns exemplos aqui, mas a ideia, a proposta central do vídeo aqui é suscitar reflexões, tanto em terapeutas quanto em clientes. No caso, se você é cliente, é paciente de terapia, comece a perceber, comece a criar uma sensibilidade em relação a se o seu terapeuta ele está efetivamente conectado com você na sessão e se ele é um terapeuta validador, digamos assim, se ele valida as suas experiências.
ou se por acaso ele tem uma postura de julgamento, uma postura crítica, ou uma postura de censura em relação ao que você traz para ele. Porque o bom terapeuta, ele sabe atuar nessas duas frentes de forma efetiva. Ele sabe ser um terapeuta validador e sabe fazer uma conexão intensa e genuína com o seu cliente, independentemente de qual é a queixa clínica que você está trabalhando com ele. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que essa reflexão tenha sido útil aí para vocês. Se vocês gostaram da reflexão, deixem um like aqui no vídeo. Se possível, compartilhe também esse vídeo com outros colegas que vocês entendam que também têm interesse nesse conteúdo. E claro, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva aqui no nosso canal para a gente continuar nesse movimento de crescimento lento aqui do nosso canal, tudo bem? Se vocês tiverem sugestões de vídeos, de temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal, vocês também podem escrever para mim aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.